Olá Marcos, olá Kelly, muito obrigado por estarem aí. Hoje estamos a falar para o outro lado do Atlântico, para o Brasil, e vamos tentar perceber o que é que foi o ZX81, ou, não havendo o ZX81, o que é que foram os clones do ZX81 no Brasil. Estamos aqui para festejar, para celebrar os 40 anos do ZX81. Estamos falando com pessoas de várias partes do mundo e o Brasil foi muito e é ainda muito dinâmico em tudo isto e, portanto, é um prazer estar aqui. O Marcos eu já conheço, já tive até a felicidade de estar em casa do Marcos, é um bom amigo, colega da Spectro, ligado à Bitnamic, com livros publicados, documentários, portanto é uma pessoa que eu admiro muito. Quando eu falei em fazer algo do ZX81, toda a gente me disse, tens de falar com o Kelly. E o Kelly eu conhecia do Facebook, mas não falámos ainda muitas vezes, mas eu sei que tens uma grande paixão pelo ZX81 e tudo isso, e portanto vamos tentar perceber. Mas eu sugeria começarmos por que vocês se apresentem e expliquem um bocadinho o que é que têm feito e porque é que estamos aqui hoje. Portanto, se calhar começamos pelo Marcos e depois então Kelly. Olá, meus amigos aí de Portugal. Agradeço ao convite aí, o meu grande amigo João Diogo Ramos, né, do Museu do ZX Spectrum. É um prazer estar aqui com vocês. Conforme o João comentou, eu sou um pesquisador do início, né, da história do início da chegada dos jogos eletrônicos ao Brasil, especialmente os videogames, né, os videojogos, como se fala em Portugal, com alguns livros lançados, a revista Jogos 80, que eu edito desde 2004, com o documentário 1983, o ano dos videogames no Brasil, e com outro documentário em andamento, né, o Loading, nossos primeiros jogos de computador. E sou um aficionado, um apaixonado por microcomputadores clássicos, em especial pelas máquinas da Sinclair. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bem, Kelly? Olá, pessoal, amigos de Portugal. Eu sou o Kelly, eu tenho uma vivência um carinho muito especial pela plataforma, pelo ZX81. Foi o primeiro contato que eu tive com o mundo da informática, né, através do TK82C, que foi um dos clones do ZX81 fabricado no Brasil. E ao longo desse tempo, né, mesmo após todo a época, o boom dos anos 80, a gente, não sei explicar como, né, voltou essa dedicação, essa paixão, essa curiosidade nessa maquininha, né? E aí, hoje eu mantenho um site na internet, onde eu apresento algumas coisas, compartilho alguns programas da época, coisas de coleção própria que eu tinha aqui, que eu tenho fitas e arquivos digitados de revistas, e alguma coisa que eu faço, e programas também de outras pessoas, né, de amigos que a gente tem descoberto aí ao longo desse tempo. Okay. Espero trazer para vocês algumas informações interessantes, curiosas a respeito da plataforma, né, dessa máquina, principalmente aqui no Brasil. E vamos lá. Eu acho que é muito fácil trazer muita informação porque nós não conhecemos quase nada do que se passou no Brasil. O que conheço foi do contacto com o Marcos e outros amigos, porque se não fosse isso, eu não conheceria todos os modelos da Microdigital e outros da Prológica e outros que vocês tiveram que eu nem sequer conheço. E se calhar vamos começar por aí, ou seja, vamos tentar explicar para quem nos está a ouvir o que é que foi o fenómeno do ZX81 e, se fizer sentido, o ZX80, digamos, ou seja, os computadores da gama Sinclair antes do Spectrum, antes do TK90 e 95 no Brasil. Portanto, o que é que existiu no Brasil? Onde se comprava? Quanto custava? Marcos, se calhar pode começar. Perfeito. Eu acho que nós precisamos falar primeiramente de um fenômeno que aconteceu aqui no Brasil que gerou todas essas máquinas, todos esses clones, essas cópias que tiveram, que é a política de reserva de mercado. Essa foi uma política adotada no Brasil já no fim dos anos 70,
que virou lei de fato em 1984. E o que ela fazia? Ela impedia a importação direta, a importação de produtos de informática. Você não conseguia comprar microcomputadores de fora, era proibido, né? E empresas de fora, estrangeiras, também não podiam se instalar no Brasil. Por que disso? Para fomentar, então, o desenvolvimento dessa tecnologia aqui em âmbito nacional, em âmbito brasileiro. Só que o que se viu na prática foi essa ideia foi desvirtuada, né? Em vez de criar tecnologias genuinamente brasileiras, máquinas genuinamente brasileiras, o que eles fizeram? Conseguiram equipamentos do exterior, né, da Inglaterra, do Japão, dos Estados Unidos, fizeram engenharia reversa e, a partir de então, criaram produtos nacionais com outra aparência, com outro nome, com outra cor, nacionalizados para o mercado brasileiro e lançaram essas máquinas aqui no Brasil. Né? No começo isso foi feito aos pouquinhos, lançavam um aqui, um ali, observava, não acontecia nada, lançava outro e não aconteceu nada. Né? E não era pago um tostão sequer de royalties para as respectivas empresas do estrangeiro. Né? Falando dos ZX81, especificamente, nós tivemos modelos da Prológica, da Microdigital, da Nova Eletrônica, que foi uma empresa que era do grupo Filcris, que é do grupo do qual a Prológica também fazia parte. Tivemos o AS1000, né, que foi uma outra máquina, o Ringo, depois o Kelly pode detalhar tudo isso aí para nós. Mas o interessante é que, em 1981, nós tivemos aqui em São Paulo a primeira Feira Internacional de Informática, Sucesso, aqui na cidade de São Paulo, no IMB, né, que é um local de eventos, inclusive é perto daqui, eu consigo olhar o IMB aqui da janela do meu quarto. Né? E nessa feira foram apresentados alguns computadores. Né? A Dismac, que era uma fabricante nacional, apresentou, a Digitus apresentou, e a Microdigital também. A Microdigital apresentou os protótipos do TK-80, que nunca foi lançado, né? Era um clone do ZX-80, e o TK-82, né? Que seria um ZX-81, um ZX-80 equipado vai funcionar, vamos dizer assim, com o ZX-81, só que essas máquinas não foram lançadas, né, oficialmente. Não se tem prova cabal de que isso foi lançado, né, de chegar às prateleiras. Isso em 1981. Tivemos também a Nova Eletrônica, né, que era essa empresa ligada ao grupo Filcris, que lançou o NE-Z80, que era um clone do ZX-80, eis o porquê do nome. Logo depois lançou o NE-Z8000. Então, vocês percebam que já em 1981, essas cópias, esses clones do ZX-81 já haviam sido fabricados, já estavam no radar aqui na antena dos brasileiros, chegando em algumas... A coisa mais impressionante que eu estou a ouvir, e isto para mim também é novidade, é, normalmente, os clones, e nós temos o exemplo aqui em Portugal até com a Timex e tudo isso, ou seja, houve sempre um certo atraso. O Timex 1000, se eu não me engano, foi lançado em 82, que foi quando a Sinclair lançou o Spectrum. Você está dizendo que em 81, no Brasil, já estavam a ser lançados clones do ZX81, que foi lançado em março. Sim. Portanto, mais para o final do ano já havia clones a começar a ser falados no Brasil. Isso é impressionante, eu não sabia disso. Exatamente, né? Ainda no ano de 81, mas para o fim do ano, a Microdigital lançou o TK-82C. Okay. Aí sim, de fato, né, o ZX81, mesmo com o circuito de slow, o BASIC já com aqueles cálculos de decimal, né, o ponto flutuante e tal, isso no fim de 81. Okay. Produto que você achava na prateleira, você ia em lojas famosas aqui em São Paulo, como o MAP, a Mesbla, e lojas específicas de computadores, como a Computic, e algumas outras, você achava esses computadores. Então, realmente, em 1981 você já teve um clone do ZX81, tivemos outros clones. Em 1980, por exemplo, chegou um clone do TRS-80 modelo 1, o Dismac D8000. Em 1980, tivemos clones de Apple II também, do Apple II Plus. Então, realmente, é impressionante. Em 1983, nós tivemos o lançamento do TK-85 pela Microdigital, que aí já foi um ZX81 com gabinete maior, com teclado de borracha, sim, com porta de joystick, né, circuito de slow, um circuito para acelerar a gravação de fita cassete. Isso já tinha tudo no TK85. Mas para o fim do ano, o TK83,
já era um gabinete parecido com o gabinete do ZX81 inglês, era um produto um pouco mais barato, ele foi lançado para tomar o lugar do TK-82C que havia sido descontinuado. Deixa eu perguntar, antes de passarmos ao Kelly para perceber as diferenças de todos esses modelos, deixa eu perguntar então para você, de uma forma assim genérica, e temos estado a falar dos computadores da Microdigital e da Nova Eletrónica, mas da Microdigital, que eu percebo que é a grande marca da gama compatível com Sinclair, apesar de haver outras. Mas genericamente estamos a falar de que custo? Ou seja, claro que os computadores quando apareceram em Portugal eram 30 contos, o Spectrum, portanto 150 euros sem a inflação, mas era muito dinheiro, não era qualquer pessoa que podia ter. Mas como é que era no Brasil? Imagino que fosse parecido. Olha, esses produtos, eles custavam muito caro, lembrando que nessa época havia uma inflação galopante no Brasil. No ano de 1983, por exemplo, no fim do ano, a inflação bateu a incríveis mais de 200% ao ano. Então, eu me lembro de criança escutar os meus pais ver na televisão, as pessoas iam ao supermercado de manhã, iam ao supermercado no fim da tarde, os preços já eram outros. A inflação era incrível. Então, esses equipamentos não era qualquer pessoa que conseguia comprar, infelizmente. Eles eram muito caros. Claro. A gente fala aqui de 60 mil cruzeiros, 70 mil cruzeiros. Isso, para que o pessoal de Portugal entenda, se a gente atualizar os valores, são equipamentos que custam, por exemplo, 500 euros hoje, custariam. Okay. 400 euros, 500 euros. Certo. Então, eram equipamentos muito caros, né? Embora fossem equipamentos, por exemplo, o TK-82C ou o TK-85, equipamentos para uso doméstico, ainda assim, eles custavam muito caro. Não era qualquer pessoa que podia adquirir, era um sacrifício para alguém comprar um computador desses para ter em casa. Ok, muito bem. Kelly. Inclusive, cara, eu assim, tenho até uma curiosidade, porque lá em casa, quem comprou o TK-82 foi meu pai. Ele comprou para uso próprio, para usar profissionalmente. Né? No final, acabou que eu fui usuário. Mas eu lembro, eu não sei o quanto que ele comprou, mas eu lembro da minha mãe criticando, brigando com ele por ele ter gasto aquela fortuna no computador. Né? Isso. Então, os valores são esses que o Marcos falou aí, na faixa dos 400, 500 euros, dólares na época, para o TK-82, né? TK-82C. 82C, sim. Eu do Spectrum não lembro bem, mas lembro-me quando comprei o primeiro PC, os meus pais, e o valor eram, sem inflação, eram tipo 3 mil euros. É uma coisa... O PC aqui na época era preço de um carro. Sim. Era o preço de um carro. Era equivalente a um carro. Impressionante. Olha, Kelly, dá para explicar para nós um pouquinho então as diferenças? Portanto, temos o TK-82C, TK-83, TK-85. Eu estes, felizmente, já tenho todos no museu. Temos o Prologic, o CP200 e o 200S. Sei que tenho um deles, não sei qual é. E temos a Nova Eletrónica com esses modelos que eu nem sequer conheço. Pode explicar para nós, assim, um bocadinho se há algumas diferenças entre eles? Como é que comparam com o ZX81? Vou tentar, porque esse iniciozinho, o surgimento do ZX81, ele é muito pouco documentado. Então, a gente tem... Inclusive, essas datas, essas informações de data, elas não batem muito com algumas coisas que a gente vê em propaganda, revistas, Isso. Entendeu? Isso. Então, o que acontece? Eles começaram em 81 com os protótipos dos ZX80, né? Como o Marcos falou, a Nova Eletrónica, para o pessoal que não sabe, era uma revista, não era uma empresa, era uma revista de eletrônica que era publicada e que vinha... Na época, eles vendiam muito kit de aparelhos eletrônicos. Okay. Então, eles lançaram o NE-Z80 como um kit. Okay. Né? E isso aí foi em outubro de 81. Né? E era um ZX80. Era um ZX80, exatamente. Com uma ROM de 4K, né? sem slow, né? Sem matemática de ponto flutuante. Okay. Né?
E aí, em janeiro de 82, eles lançaram o NS-80, que já era um misto entre os ZX81 e os ZX80. Ok. Um misto por quê? Porque ele vinha com a ROM do ZX81, mas ainda não implementava o circuito de slow. Ok. Né? Então, você não tinha a tela dinâmica. A tela, enquanto estava processando, ela sumia. Sim, né? é muito Mas já era a mesma ROM do ZX81, com todas as funções, com matemática de ponto flutuante. Né? E eu não sei se eles chegaram a comercializar o NS80 com o circuito slow. Eu sei que o circuito slow apareceu avulso. O pessoal, os hobbyistas, eles vendiam o kitzinho separado para a pessoa montar lá dentro. Né? E na mesma época, a Microdigital também já estava trabalhando, né, no TK80, que esse, assim, nunca vi um modelo, não sei nem se foi lançado. Fala-se também de um TK82, ambos eram também clones dos ZX80. Isso. E depois veio o TK82C. O TK82C, os primeiros modelos, eles eram praticamente idênticos ao NS8000. Eles também não tinham a placa de slow. Né? De slow. Veio depois, logo depois que eles incorporaram. Né? E era compatível com o ZX81, idêntico, né? Depois do TK82 veio o TK85, que já era um produto mais bem acabado, já era um projeto um pouco mais... O TK82, ele era, para você ter ideia, a placa dele eu diria que de 80% a 90% idêntica à placa do ZX80. Isso. A diferença é que ele vinha com conector de joystick, né? Então a Digital adaptou ali, colocou a placa ali. A posição dos circuitos, dos CIs, era a mesma do ZX80, inclusive a numeração dos CIs na placa era a mesma. Eu sei porque o meu veio do Brasil há pouco tempo e está ainda hoje o vi, está na oficina desmontado, porque eu quero lá soldar umas coisas e, portanto, eu quando o abri também achei que era muito parecido com o ZX80. Muito parecido. 90% idêntico. A diferença é o conector do joystick, né? Que eles mudaram ali na placa para poder incorporar o joystick. E acho que só, cara. O que ele tem de diferente, só isso. E mais a plaquinha de slow que eles colocaram por cima, né? Com aquele monte de fio. Isso. Ali, né? Agora, a curiosidade é que esse foi o primeiro modelo do TK82. Tá? Logo depois, surgiu o TK82C com a ULA ferrante. Ok. Tá? Que a gente é um mistério, a gente não sabe como que a Microdigital conseguiu essas ULAs da ferrante. Né? Ok. E, inclusive, o TK85 também teve alguns modelos com a mesma ULA ferrante. Né? O TK85 era o ZX81, mas ele já vinha com 16 KB de memória interna, que poderia ser ou 48. Vinha com os dois modelos. Você optava na hora de comprar, com 16 ou com 48. Com 48 também, isso não sabia. De RAM. E, além disso, o TK85 foi projetado com a previsão de ser comercializado com o PSG, com a Y38912, que é o mesmo processador de som do MSX. Ok. E tem lá na placa, tem o espaço para eles. Na época foi anunciado como opcional, mas que eu saiba não chegou a ser comercializado. Ok. Saí de fábrica com esse aí. Né? E muito pouca gente sabia. Acho que provavelmente, não sei nem se nas assistências técnicas eles tinham conhecimento disso. Isso eu só fui descobrir recentemente, algum tempo atrás, que eu fiz essa adaptação no meu... Aliás, adaptação não, que eu coloquei o AY no meu TK85. Ok. Né? Paralelamente também, quase que paralelamente, a Prológica, né, que é do mesmo grupo da Filcris e da Nova Eletrônica, eles lançaram, né, a partir do projeto do NS8000, lançaram o CP200, okay. Né, que era um equipamento também compatível com o ZX81,
mas eles tinham alguma incompatibilidade, por exemplo, o barramento de expansão, eles mudaram a disposição dos sinais, então você não conseguia utilizar os periféricos dos ZX81 ou dos TKs, né? Já que os TKs, o barramento de expansão deles era idêntico ao dos ZX81. E esteticamente é um computador muito mais tradicional, mais pesadão, com a fonte incorporada, se eu bem me lembro, sim, com a fonte incorporada e, portanto, muito mais pesadão. Eu depois vou meter fotos, claro. Depois teve também o CP200S. Esse eu não fiquei sabendo na época, eu só conheci o CP200S algum tempo atrás, já depois, quando eu retornei meu interesse, que eu não tive conhecimento, não lembro nem de propaganda nas revistas que eu consumia na época. Tivemos também se não me engano, a empresa era Ingebras, né, Marcos? Que fabricou o AS1000, né? O AS1000, que era um clone. Ele já vinha com a possibilidade de ter portas seriais, interface para impressora paralela. Mas é também é um clone? Expansão de memória para ele de 2 megabytes. Nossa! Mas isso postava nas propagandas, né? Pois, mas se foi feito, não se sabe. Mas também era compatível com os ZX81. Também era compatível, ok. Isso, a ROM idêntica. Ok. Teve o Ringo, né? O Ringo que foi fabricado pela Ritas do Brasil. A Ritas do Brasil era uma fabricante de botões, existe até hoje, continua no mesmo ramo de botões, né? Esses botões mesmo de camisa, roupa, né? De camisa? E fizeram computadores também. Eu acho que o filho do dono lá, nessa febre de informática lá, ele teve vontade de fazer também, investir na área de informática, porque estava todo, como o Marcos falou, foi um boom, né, em função da reserva de informática, como não tinha concorrência externa, todo mundo queria, né, se aproveitou um pouquinho desse momento. E aí eles tiveram essa pretensão de lançar um computador, né, e desenvolveram o Ringo. Okay. Né, que é ele é um ZX81 alike. Ok. Né? Ele tem algumas diferenças, modificaram algumas coisas na ROM dele, então ele não é 100% compatível. Okay. O projeto de hardware dele é muito bem feito, é muito robusto, ele tem um gabinete grande. Slot para cartucho, né, Kevin? O slot para cartucho. Também não tem, o barramento de expansão dele também é diferente, então ele não tem compatibilidade de interface. E os programas dele, por exemplo, ele lê os programas do ZX81, mas os programas que ele salva em fita não podem ser lidos pelo ZX81. Ele usa uma outra codificação, uma outra velocidade. Ok. Né? Muito bem. E além desses que eu falei, tem o Apple 300, né, Marcos? Que esse a gente tem dúvida se ele chegou a ser comercializado. Quer dizer, acho que foi comercializado porque foi publicado as propagandas, tinha propagandas nas revistas, mas assim, até hoje não apareceu nenhum sobrevivente. Nunca vi também. Você falou Apple 300. Apple 300, mas por que Apple? APPLY. Ok. Ok, APPLY, ok, muito bem. É que no Brasil você... Acho que foram esses, né? Sim. Foram esses, os ZX81 lançados aqui no Brasil. Deixa eu perguntar uma ou duas coisas só para perceber bem. Esqueci do TK83. Essa era a pergunta. Eu fiquei na... 83 ele veio para substituir o TK82. Ok, pronto. O TK82 era um projeto assim improvisado, foi feito em cima do hardware do ZX80, então o TK83 ele já foi melhor acabado. Né? Já aparece um ZX81. Né? A placa de circuito foi toda redesenhada. Okay. Né? Mas, fora isso, compatível também com o ZX81. A diferença é que, enquanto o ZX81 vinha com 1K de RAM, tanto o TK82 quanto o TK83 vinham com 2K. Como o Timex também. Ok. Isso, como o Timex. Muito bem. Ok, essa era uma das perguntas que eu queria fazer. A outra é mais um comentário. Eu, quando perguntei há bocado do APPLY do Apple,
é porque vocês têm uma coisa no Brasil, quando eu percebi, é engraçado, é diferente, que é a mesma marca, como a Microdigital, os vários modelos não são sempre compatíveis, ou seja, a seguir ao TK95 vem um computador que já é compatível com Apple e com outra... Isso. TK2000, isso aí é reflexo da reserva de informática, né? Okay. Então, o pessoal, eles atiravam para todo lado. Né? Então, como essas máquinas não poderiam entrar no Brasil por meio de... Só entrava com, por exemplo, você viajava para fora, poderia importar, trazer na bagagem. Claro. O contrabando. Comercializar era proibido. Né? Se ninguém descobrisse, estava tudo bem. Exatamente. Não era permitido, como compra assim, de turista, podia entrar, acho que não tinha restrição. Só não podia entrar enquanto comércio. Poderia importar. Muito bem. Só abrir um parênteses aqui antes de nós prosseguirmos, aqui como uma curiosidade, a sigla TK, né, isso não foi confirmado porque ninguém conseguiu entrevistar os donos da Microdigital. Mas TK significaria Thomas Kovári, que são as iniciais de um dos sócios da empresa. Okay. Eram 3 sócios, né? O Jorge, o Thomas Kovári e o Abraham Popovich. Okay. Então, TK seria Thomas Kovári. Ok, mas essa informação, Marcos, ela procede. Eu acho que tem uma entrevista do Thomas Kovári na Microsistemas, que eu acho que lá, eu não sei se ele confirma, mas eu acho que tem essa informação lá também. Inclusive, ele conta até a história de como o TK chegou aqui, como eles desenvolveram. O Thomas, ele fez uma viagem para a Inglaterra e trouxe na bagagem, como estou falando, trouxe uns ZX80. Né? E a partir desses ZX80 que eles montaram a réplica aqui do TK80, né? E o TK82. Okay. Se for essa Microsistemas que eu tenho, que eu li, eu não lembro disso ter sido citado em algum lugar, mas TK seria Thomas Kovári, assim como o CP da Prológica seria computador pessoal, né, o CP, mais uma curiosidade. E o NE, Nova Eletrônica. Como o Kelly explicou, né, Nova Eletrônica não era uma marca, era uma revista, mas fazia parte do grupo da Philips e da Prológica, eram da mesma marca. Né? Então, antes de nós voltarmos a falar da parte mais, digamos, interna do computador, porque você falou aí na Ferrante e eu também quero perceber bem isso, também tenho alguma informação que acho que pode ser gira a gente falar, mas se calhar antes disso, vamos só acabar de perceber o fenómeno dos EX81 e dos clones no Brasil. E então, o que eu perguntava agora, se calhar começando pelo Marcos também, era, Marcos, e jogos, na época, ou programas? Por exemplo, em Portugal, o Planeta Sinclair está preservando programas até de stocks e coisas que havia na época, e jogos também. Houve os primeiros jogos portugueses. Como é que foi no Brasil? Também há o Em Busca dos Tesouros, que a Bitnamic foi o primeiro que lançou, mas fala-nos um bocadinho sobre isso também. Antes de falar diretamente sobre os jogos, por que o ZX81 fez bastante sucesso aqui no Brasil? Porque ele foi o que nós chamamos de um microcomputador de entrada para o mercado, para o usuário doméstico. Porque, embora não fosse barato exatamente, ele era um dos mais baratos para a pessoa comprar e poder trazer para casa. Por isso que ele vendeu razoavelmente bem, né? Teve uma boa aceitação. É um microcomputador que muitos profissionais de hoje que mexem com informática iniciaram com um TK-85, um TK-83, eles eram os mais baratos, né, da ocasião. Em relação sobre jogos, né, nós tivemos aqui no Brasil, obviamente, vinham jogos pirateados de fora, em cassete, pessoas traziam em viagem ou trocavam, então teve muito jogo pirateado também. Porém, nós tivemos jogos genuinamente brasileiros. Foram criados, programados aqui no TK-82C, no TK-83, TK-85. Um dos mais famosos é o Aventuras na Selva, que é um adventuro de texto criado pelo Renato De Giovanni, pelo mestre Renato De Giovanni, um pioneiro aqui brasileiro na questão de programação de jogos. Ele também foi o editor da revista Microsistemas.
Então ele criou esse advento de texto no qual uma pessoa se acidentava com um avião na floresta e precisava escapar da floresta, enfrentando diversos perigos. Esse jogo ele saiu na forma de listagem na revista Microsistema, você precisava digitar para poder jogar. Exatamente. Tivemos Aeroporto 83, também do Renato De Giovanni, um jogo em que você controlava, um avião precisava pousar assim, na pista e precisava bombardear a pista para limpar a pista de obstáculos. Foi um jogo que também era um Taiping e tinha parte em assembly. Foi um jogo que tinha uma parte da programação em assembly. Foi o primeiro jogo em assembly publicado por edição brasileira. E, inclusive, esgotou a revista nas bancas. Exatamente. Tivemos também o Em Busca dos Tesouros, que foi um jogo absolutamente fantástico. É um clone, ele foi inspirado pelo jogo Pitfall da Activision para o Atari 2600 e para outras consolas, como vocês falam em Portugal, né? E é um jogo que levou o hardware do ZX81 até o extremo. É fantástico, um jogo absolutamente espetacular, que nós tivemos o prazer de relançar faz alguns anos pela Bitnamic. Então, um jogo criado por um menino de 16 anos, na época, Tadeu Coringa da Silva. Ele foi vendido na forma de listagem, né, na Microsistemas, ou pela Microsistemas, e também em fita cassete. Tivemos jogos do Divino Leitão, que foi um outro programador pioneiro aqui no Brasil, Valkyrie, Cavernas de Marte, Kilbert, um jogo de pinball também foi lançado, né, Kelly? Tivemos jogos de outros programadores brasileiros, tivemos alguns aplicativos aqui feitos no Brasil. Se o Kelly quiser complementar o que eu falei, fica à vontade, Kelly. Sim. Esses são os que a gente conhece, que a gente descobriu ao longo do tempo, né? E tinha muito programa. A Microsistema foi a revista de informática mais importante do Brasil na época. E ela trazia listagens de programa para todas as linhas de computadores que tinha aqui na época. O ZX81, o Apple, o TRS-80, o TRS Color, né? Na época ainda não tinha o ZX Spectrum, o TK90 ainda não tinha sido lançado, e nem o MSX, né? Mas posteriormente também veio a publicar programas para esses computadores. Então, assim, tinha os usuários, né, os leitores da revista mandavam muitos programas, e programas de qualidade até semelhante aos programas comerciais que a gente comprava em fita, né? E a maioria dos programas, na época, cara, assim, era muito mais fácil para as empresas copiarem as fitas, os programas que vinham de fora, e comercializar isso. Eles apenas traduziam e comercializavam. Então, assim, eu creio que se tivesse tido um apoio maior das software houses para fomentar o desenvolvimento de produtos nacionais, talvez esses programadores que ficavam escondidos teriam aparecido em uma quantidade maior, né? Como a gente sabe que teve. Nós conhecemos recentemente, né, Marcos, o caso do Manuel Fragas e o Luiz Carlos Capanema, né? Que desenvolveram na época jogos espetaculares. Fantástico. Não conseguiram um canal de distribuição, de comercialização. Eu ia perguntar isso só para também perceber. Portanto, vocês tinham lojas que copiavam os jogos internacionais e mudavam as capas. Em Portugal também foi parecido. Mas falaram nestes programadores e nestes primeiros jogos que apareceram na Microsistemas também. Mas também houve lançamentos em fita de alguns destes jogos brasileiros? Houve também? Teve a Ciberne Soft House aqui, eles lançavam majoritariamente cópias de jogos estrangeiros. Mas eles tinham a preocupação eles lançavam fitas com coletâneas, uma fita com 5 jogos. E tinha ou 3 jogos, né? Mas eles tinham a preocupação de sempre incluir nessa coletânea, nessa fita, um produto nacional, de um programador nacional, né? Então, foi o caso dos jogos do Divino Leitão, que o Marcos falou, foram comercializados pela Ciberne. Tem a Supersoft, que era uma empresa se não me engano, do Rio Grande do Sul, que comercializou programas também, tem jogos da Alzane Limas e do Sérgio Kaminski, também, que são jogos excelentes, né?
E fora as que eu não conheço, né? Claro, e esse era um ponto que eu ia perguntar, que é, o Brasil é um país gigante, e a minha pergunta para vocês, obviamente há muita coisa que não se sabe e que aos poucos se vai descobrindo, mas a minha pergunta é, mas isto que estamos a falar era o que acontecia em São Paulo, no Rio e nas grandes cidades, ou era mais ou menos um fenómeno que espalhou pelos vários estados? Obviamente, exceptuando, claro, os sítios mais remotos. Cara, eu creio, não sei, talvez o Marcos tenha mais informação, tá? Eu tenho uma limitação porque eu sou oriundo do interior de Minas Gerais. Okay. Então eu sofri bastante na época. Eu não tinha contato com o mundo externo, só através da revista que chegava via correio. Okay. E na minha cidade, era uma cidade muito pequena, e não tinha nenhum outro usuário de computador, né? Então, tomando por base a minha limitação, a dificuldade que eu tinha em ter acesso a essas informações, eu imagino que isso deva ter ocorrido, com certeza, somente nos grandes centros urbanos, né? Onde que você tinha mais acesso, mais contato com outros usuários, literatura técnica, né? Através das livrarias, né? Na época não existia nada que parecido com a internet, né? Isso. E é isso aí. Acho que o Marcos talvez possa complementar, né, Marcos? Exato, né? Basicamente, como o João disse, o Brasil é um país muito grande, é um país de dimensões continentais, né? Então, a microinformática e os videogames um pouco também, mas mais a microinformática ficou mais relegada ao eixo Rio-São Paulo. Se a gente for pensar friamente, a parte do Brasil mais rica, né? Em que haviam cidades grandes mesmo, com, vamos dizer assim, melhores empregos ou mais dinheiro. Então, é onde as coisas aconteciam mais. Em Minas Gerais, talvez em Belo Horizonte, né? Também tivesse mais, no Sul, talvez em Santa Catarina tivesse mais alguma coisa, mas, por exemplo, no Nordeste do Brasil, na região Centro-Oeste, acho que as coisas não chegavam com muita facilidade, como acontecia aqui no eixo Rio-São Paulo, né? Okay. Só complementando uma outra coisa que o Kelly disse, a gente tinha aqui no Brasil, na verdade, nessa questão de jogos, de softwares, nós tínhamos basicamente três cenários, né? Nós tínhamos os coleguinhas da escola que trocavam programas conosco na hora do recreio, então o garoto te entregava a fita, você levava para casa, copiava, no dia seguinte ou no outro você levava e destrocava. Então esse é um método de troca de programas. Existiam soft houses que eram mais ou menos como clubes, então você ia até o local, você esperava no balcão de atendimento, você escolhia numa listagem, no catálogo quais jogos você queria, e eles iam copiar os jogos ali para pegar dali a 1 hora, dali a 2 horas, ou às vezes no dia seguinte. Então você ficava ali no balcão, na loja, esperando a cópia dos jogos. Mas existiam também empresas como a Disprosoft, por exemplo, a Plansoft, a Soft Christian, a Ciberne, como já foi falado. Essas empresas, elas iam além. Elas pegavam esses softwares internacionais, ou alguns, inclusive, nacionais, desses que nós falamos, criavam um manual em português, traduziam os elementos da tela, quando isso era possível, score para pontos, player para jogador, e desenvolviam esse manual em português, uma caixinha bonita, também nacionalizava, com informações em português, punha na caixinha, e esses jogos eles eram vendidos em grandes lojas, em grandes magazines, como nós falávamos aqui na época. Então, o MAP, uma Mesbla, uma Sears, a Sears existiu aqui no Brasil na época. Então você comprava jogos para ZX81, para ZX Spectrum, em lojas grandes, lojas de departamento. Né? E a Ciberne, por exemplo, ela lançava jogos genuinamente brasileiros, com caixinha, tudo bonitinho. Então o Amazônia, por exemplo, que foi um sucessor do Aventuras na Selva, foi lançado um jogo criado no Brasil, em português, em loja. Também o Enigma dos Deuses foi um outro jogo criado para o Apple II, também na época. Então, a gente teve várias coisas acontecendo aqui no Brasil simultaneamente. Né? Não, eu tenho, até pelo trabalho do Marcos com os livros da história dos videogames e toda a parte também das consolas e tudo isso, eu tenho noção que o fenómeno no Brasil foi gigante. E, portanto, não é uma surpresa para mim. Pessoal, antes de falarmos sobre
2021 e sobre o que é que ainda hoje se faz, e aí também percebermos um bocadinho o que é que o Kelly tem feito, vamos então só voltar para dentro do computador e vamos, obviamente, só falar um bocadinho entre nós sobre o processo de construção destes clones. Portanto, havia a lei da reserva que vocês falaram que não permitia importar os computadores, portanto eles eram, de alguma forma, a engenharia reversa, eram copiados, mas é verdade, e o Kelly já referiu isso, que alguns deles utilizavam componentes que tinham de vir do exterior. Como a ULA, vocês falaram muito em clones que usavam a ROM do próprio ZX81, não sei se era mesmo a ROM, se era uma cópia gravada numa EPROM, também gostava de perceber isso. Depois, nós também temos alguma informação aqui do nosso lado, até de Portugal, que às vezes pode ser contraditória ou não, mas este tema é também muito interessante. Por um lado, eu sei de ligações da Timex em Portugal com o grupo Pão de Açúcar, e que inclusivamente isso teve muita ligação com a venda de computadores que Portugal fez para a Polónia. Isto envolveu o Pão de Açúcar, é mais complexo do que se pensava. Mas o Pão de Açúcar também estava envolvido de alguma maneira. E eu sei de visitas da Timex ao Brasil, onde eles viram muitas ULAs da Ferranti, e isso foi uma surpresa para eles, e ninguém consegue explicar muito bem isso. Mas, por outro lado, o importador, o distribuidor em Portugal de Spectrums, que o primeiro foi uma firma chamada Landry, cujo dono é um senhor, o engenheiro Carlos Maia Nogueira, que ainda está no Facebook a falar connosco muitas vezes. Ele já ajudou o museu e também já muitas vezes disse que vendeu várias coisas para o Brasil, desde ULAs, ZX81, pronto. Portanto, eu queria também ouvir um bocadinho o que é que vocês sabem, não sabem, para aos poucos a gente em conjunto tentar ir percebendo estes fenómenos. Não sei, talvez o Kelly queira falar um bocadinho. Sim, eu acho que nem eu, nem o Marcos, a gente tem respostas para essas questões, porque nós também vemos isso com um grande mistério, né? Nós não entendemos como que essas ULAs da Ferranti vieram parar aqui, né, nos equipamentos da Microdigital. Mas para nos facilitar, que equipamentos é que se sabe que tiveram, por exemplo, ULAs da Ferranti, daqueles que falámos há bocado? Que eu conheça o TK82C e o TK85. O TK82 que veio depois já não, até onde eu saiba, não teve nenhum modelo com ULA. Ok. Né? Então, foram esses dois modelos, o TK82C e o TK85. O 85 é estranho, porque é um modelo que deve ter tido muito sucesso. Foi o maior sucesso de venda da Microdigital, foi o TK85, foi o que mais vendeu. Pois, portanto, é estranho como é que terá havido uma quantidade tão grande de estoque de ULAs a ir parar ao Brasil, neste caso. Até e se calhar isso pode ser... Foi assim, foi um estoque grande o suficiente para eles desenvolverem uma placa diferente, uma placa de circuito impresso diferente, e fazer uma linha de montagem dessa... Agora, não se sabe quantos lotes foram fabricados, né? Porque logo depois, a maioria dos TKs 85 que a gente encontra hoje no mercado é sem a ULA, com circuitos discretos. Foi só um primeiro batch, um primeiro lote. Foi um lote pequeno, imagino isso. Então, não foi não foi um fornecimento continuado. Ok. Né? Nós sabemos também que há TK, penso que é o 90 ou 95, que tem ULA da Ferranti, mas que acho que eram exportados do Brasil para o Uruguai, Marcos. Não é? Nós já falámos disto, acho que... Ou seja, também há TKs Spectrum com ULAs da Ferranti. Não muitos, mas já. Sim. Ok. Então, e diga-me outra coisa. Provavelmente, eu imagino que deve ter sido a mesma fonte das ULAs do ZX81. Pois, ok. Isso é assim, como nós sabemos, todas as empresas que vendiam também faziam reparações e, portanto, provavelmente conseguiam arranjar algum estoque e, portanto, alguém terá vendido e pronto. Agora, há uma coisa muito importante. Eu quando conversei com as pessoas da Timex, foi um ponto que eu me lembro de falar, que é
a Sinclair não deve ter sido quem vendeu isto para o Brasil. Porquê? Porque a Sinclair processou a Microdigital, certo? Podem explicar um bocadinho isso, Kelly? Pode explicar isso? O que é que se sabe disso? Cara, eu sei o que eu lembro, que eu li na época, né? A Sinclair, ela processou a Microdigital. Eu não lembro as bases do processo. Eu creio que foi... Não, acho que não foi em relação ao equipamento, foi mais em relação ao software da ROM, tá? Ok. Porque na época a gente não tinha aqui leis de propriedade intelectual estabelecidas nessa área, né? O que mais próximo que poderia ser usado no processo jurídico estava relacionado ao software. Okay. Só que, de alguma forma, a Microdigital conseguiu convencer a justiça que o software dela, que a ROM que ela usava nos TKs, era diferente da ROM dos EX81. E realmente era diferente, em 2 ou 3 bytes. Ou seja, 99,9% da ROM era idêntica. Certo. E por isso eles ganharam o processo. Né? Então a Sinclair acabou perdendo e largou para lá, porque viu que não tinha como, né, combater isso aqui. Não se lembra? Estou a pensar só em que ano é que isso terá sido. Não se lembram disso, pois não? Só estou a pensar porque... Não lembro exatamente, não, mas foi meados de 84, será? 84, 85. Pois, ou seja, também é já aquela fase em que o Clive estava... Quando foi lançado o TK90, Marcos, você lembra? Porque foi lançado no segundo semestre de 85. 85, né? Isso. Eu tenho quase certeza que esse processo anterior, antes do lançamento do TK90. Foi antes. Foi antes, né? Okay. Então, o processo foi por causa do TK82C ou do TK83, se eu não me engano. Ou os dois, né? Os dois. Ok. Muito bem. Isto é uma das coisas que eu acho muito giras com este trabalho que temos feito também aqui, que é, ao falar com pessoas de Espanha, do Brasil, ou seja, vamos percebendo as ligações que foi havendo em todas estas coisas e em conjunto, se calhar, podemos tentar ir percebendo cada vez mais o que é que aconteceu. Mas estamos em 2021 e, Kelly, já disseste que voltaste à paixão dos EX81, do TK85, o que seja. E eu sei que tens muito trabalho feito nesta área. A minha pergunta, quer dizer, explica-nos um bocadinho o que é que tens feito, o que é que estás a pensar fazer mais. Portanto, porquê em 2021 estarmos ainda a pegar num TK85 com tanto gosto? Essa é uma questão que, assim, de vez em quando até me vejo, eu próprio me perguntando, né? De onde vem esse interesse em manter viva essa chama, né? Isso. Porque é curioso, é muito curioso. E eu acho que cada pessoa deve ter uma resposta diferente para essa questão, né? Porque envolve lembranças afetivas, envolve um histórico, envolve experiências que tiveram, às vezes até familiares na época, né? E, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, lá em meados da década de 90, eu descobri os emuladores, né, dos EX81. Eu lembro que eu vi uma matéria em um jornal, em algum lugar, falando sobre emuladores, mas aí já de uma maneira abrangente, de várias plataformas, né, de MSX, de outros computadores da época. E aí eu falei assim, na matéria não falava-se sobre os EX81, mas aquilo despertou na minha curiosidade. Será que tem um emulador para os EX81? E já estava no início dos primórdios da internet. Aí eu entrei lá no site de busca, não sei se era o Alta Vista na época, não me lembro, e lancei lá a pesquisa GX81 e tal, e acabei descobrindo o emulador, é o Extender, né? Que era lá do Carlos Deleuze, acho que foi um dos primeiros emuladores. Foi o primeiro emulador para o ZX81 que surgiu, né, para PC. E a partir daquilo ali, cara, eu comecei a usar o emulador, vi como carregar os programas e tal. Eu falei assim, pô,
vou carregar, vou copiar as fitas que eu ainda tenho, os programas que eu tenho em fita, para poder usar com o emulador. E aí que começou tudo, né? Começou Ok. tudo, daí começou também o interesse. Falei, pô, tinha vários jogos que eu vi anunciados nas revistas que eu não tive contato e eu tinha vontade de conhecer esses jogos. E aí eu comecei a buscar na internet, entrei no site de compras lá, que é o Mercado Livre, Isso? e publiquei um anúncio lá procurando esses programas que eram fitas da Ciberne, Ok. né? E o pessoal começou a interagir ali nas perguntas e respostas, né? Alguém perguntou lá e teve também um programa espetacular que lançaram na época, que era uma versão do Pitfall para os ZX81 em busca dos tesouros. Né? Só que a pessoa falando, eu nunca conheci esse programa, nem conheci ninguém que teve o programa. Aí eu falei, Ok. pô, eu tenho esse programa, eu tenho esse jogo. Né? E aí alguém deu ideia, vamos criar um grupo, né, de discussão no Yahoo Groups. Isso. Né? E aí nasceu a comunidade do TKCP, que é onde nós juntamos várias pessoas interessadas, não só nos ZX81, mas também no retrocomputação em geral. Né? Tinha gente lá de várias áreas que gostava do ZX81, do ZX Spectrum, do Apple, do TRS-80. E a gente ali, nós trocamos, ao longo do tempo, viemos trocando experiências, trocando programas, trocando informações, né? E acabou culminando, né? Quando eu digitalizei todo o meu acervo, falei, vou criar agora uma página, um site, para poder disponibilizar isso para a comunidade. E Isso. aí eu criei o ZX81 Neverdie, né? Que é um site que eu tenho lá até hoje. Comecei colocando os programas que eu tinha, os programas que foram publicados para ZX81 na Microsistemas, que eu redigitei todos, né? Eu não tinha todos em fita, então eu tive um trabalho ali, foi minucioso, foi demorado de recuperar cada um dos programas e disponibilizei lá. Eu acredito que tenha todo o acervo de programa de exercício 81, não só jogos, mas aplicativos e utilitários disponibilizados lá. Só brasileiros ou também internacionais? Só por curiosidade. Brasileiros, esses são Ok. brasileiros, né? Ok. Aí depois tem os que tem algumas coisas lá estrangeiras, que aí são programas que eu peguei e fiz alguma alteração. Ok. Incorporei, por exemplo, o ZX81, para quem não sabe, ele não tinha uma tela de alta resolução, né? Só mostrava letras ou então blocos quadradinhos lá. Isso. Mas na época teve várias alterações de hardware que você poderia fazer para poder minimizar essa questão, essa deficiência, né? Resolver essa questão. Uma delas era a redefinição de caracteres. Né? Então, pegava alguns programas lá que não tinha alta resolução, redefinia os caracteres e esses programas também que eu mexi, que eu hackeei, vamos dizer assim, Isso. eu disponibilizo lá também. Ok. E algumas coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo também, né? Tenho um que eu tenho muito carinho por ele, que é um programa que é do TRS-80, né? Que fez muito sucesso aqui no Brasil, imagino que em Portugal também, que é o Dancing Demon, né? O Demônio Dançarino, Ok. né? Que é um dos ícones do Léo Christopherson, né? Que era um dos papas do desenvolvimento de jogos para o TRS-80, né? De animação gráfica. E esse programa eu vi em um site, uma adaptação dele para um computador, acho que chama Galaxia, um negócio assim, eu acho que é do leste europeu, não sei se é da Polônia, e era um computador que usava o Z80 também como processador. Ok. Então tinha um código-fonte lá, e aí eu falei, pô, tá fácil de transpor isso aqui para o ZX81. Só que ele só tinha a parte da animação, né, do personagem. Ok. Aí eu peguei e falei, vou fazer um negócio completo, replicar todo o programa do TRS-80 para o ZX81. E aí saiu a versão, né? Ok. Ela é idêntica, inclusive você consegue programar a coreografia, você pode programar as músicas igualzinho no original do TRS-80. Ok. Né? Então, e nesse site, as pessoas, os colegas que estão envolvidos nisso, seguem o trabalho no site, ou vocês também estão em algum grupo no Facebook, ou algum fórum, ou como é que
Como é que funciona? Hoje não tem como, né? Hoje, por exemplo, o TKCP, que era no Yahoo Groups, acabou, né? Porque o Yahoo acabou com os grupos. Lá, sim. né? Então, acabamos migrando para o Facebook. Ok. Né? A gente tem um clube do TK, né? Que é um grupo aqui do Brasil, né? Fora esses, eu tenho também, tem o Sinclair, o Fórum Sinclair World, né? Que a gente segue também. Tem um fórum na Alemanha também, que é muito atuante. Os alemães até hoje, fazem muita coisa interessante. Inclusive, eles, todo ano, no mês de março, tem um encontro anual, onde eles se reúnem durante um final de semana para compartilhar as informações, projetos de hardware que eles desenvolvem, programas. Né? E eles também têm esse grupo lá disponível, é o Time Hard, não sei, eu esqueci o nome. E tem o ZX81, como que é no Facebook, é ZX81 Owners Club também, que é um outro grupo do Facebook. Sim. Né? Ok. E é isso aí, são os grupos que a gente tem, outros, né, que a gente... Deixa eu fazer uma pergunta só para perceber, final, que é um bocadinho, se calhar, uma provocação, mas o que é só dos computadores Sinclair, o que é que foi mais relevante no Brasil? E se calhar relevante é o que é que teve mais pessoas envolvidas. O ZX81 e o TK85 e todos esses, ou depois o TK90? É que o que eu estou a pensar é, se calhar o que aconteceu no Brasil foi, depois com o surgimento do MSX e que teve muito sucesso no Brasil, se calhar houve muita gente que se desligou, digamos, da Sinclair, coisa que em Portugal não aconteceu. E por isso em Portugal há muito mais pessoas, se calhar, próximas do Spectrum do que do ZX81, mas não é assim em todo o mundo. Como é que terá sido no Brasil? Isto faz algum sentido? Não? Sim. Faz? Sim. Eu acredito, a maioria das pessoas que começaram com os TK82, TK85, acabaram migrando para o TK90. Ok. Tá? E com relação ao TK90X, ele foi lançado um pouco antes do MSX aqui no Brasil. Então, quando foi no mesmo ano, né, Kelly? Eles foram lançados em 85, acho que um pouquinho a diferença, coisa de mês. Mas assim, eu acho que a vantagem do TK90, né, do ZX Spectrum, é porque ela já trouxe uma comunidade ali, um grupo de usuários que já estava familiarizado com o ZX81, com o TK82 e o TK85. Eu acredito que a base de usuários aqui no Brasil de ZX Spectrum e MSX, ela se equipara. Okay. Tá? Eu acho que está bem dividido. Eu acho que não tem uma prevalência de um em relação ao outro. Okay. Né? Pelo menos é a impressão que eu tenho enquanto eu frequento os grupos no Facebook, nos fóruns aí. Ok, né? Muito bem. Posso dar minha impressão, João? Força. A minha impressão é o seguinte, até pelos clones do ZX81, né, um lançamento alguns anos antes, eu acho que aconteceu assim. Com o ZX81, eu acho que o brasileiro que teve a condição de ter houve o deslumbramento ante a máquina microcomputador, a novidade microcomputador. Então, houve o deslumbramento, né, dele ligar o computador e aparecer aquela imagem na TV, ele conseguir digitar o nome dele na televisão, digitar as listagens que vinham em revista, carregar programa do cassete, foi a novidade. Ele teve aquele deslumbramento com o ZX81, aí em 82, 83, o que seja. Com o Spectrum apareceu aqui no Brasil no segundo semestre de 85, o TK90X, e em 86 com 95, as pessoas elas já estavam acostumadas com aquele equipamento novo, com o microcomputador. Então, elas já pegaram o TK e já talvez jogavam mais, né? O TK90X, 95 já tinha cores, já tinha música, já tinha mais memória. Então, eu acho que foram dois momentos, assim, não que as pessoas não se deslumbrassem com o ZX Spectrum, não é isso, mas com o ZX81 foi aquele deslumbramento com a novidade microcomputador. E não haverá um padrão na idade?
a comunidade da MSX não será um bocadinho mais nova? Ou seja, quem começou no TK 82, 83, 85, continuou. Quem entrou mais tarde, porque era mais novo, se calhar então já foi comparar, compro o MSX ou o Spectrum. E se calhar alguns compraram o MSX, claro. Não, mas tem outro detalhe, né, João, que a gente precisa se lembrar, é que o MSX ele foi lançado no Brasil pela Gradiente e pela Sharp, pela Epcom, que era um departamento da Sharp. Empresas muito Gigantes. grandes, Pois. com muito dinheiro, que já fabricavam e vendiam eletrodomésticos, televisores, então, assim, não dá para comparar o poderio De marketing. monetário e o poderio de uma rede de distribuição. A Gradiente e a Sharp chegavam no Brasil inteiro. Não dá para comparar uma microdigital com uma Gradiente com uma Sharp. São empresas infinitamente maiores e com mais dinheiro. Não estou fazendo pouco caso da microdigital. Não é isso, pelo amor de Deus. Sim, não, eu para mim estas coisas é mesmo só para compreender. Aqui nós já todos temos 40 anos ou mais e portanto já não andamos com guerras nisso. Eu cada vez me convenço mais é que Portugal, o Spectrum foi claramente o computador. E se calhar teve muito a ver com a Timex, teve muito a ver com o preço, teve muito a ver com muita coisa, mas eu começo cada vez mais a perceber que não foi assim em todo o lado, naturalmente. A Inglaterra tinha o Jacor no BBC, tinha os Commodores também. Na Holanda estive falando recentemente de Commodore muito forte, computadores holandeses também, alguns. Em Portugal, era claro que havia outros, mas era muito, 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 muito Spectrum. Foi marcante mesmo em Portugal, né? Foi marcante. Foi. Aqui Muito no bem. Brasil havia várias opções, né? Então isso você mesmo. tinha, além de Sinclair, você tinha TRS-80, TRS Color, você tinha vários clones do Apple II, de várias marcas. Depois, o MSX pela Sharp e pela Gradiente, os PCs. Um pouco depois, pela PCI, uma empresa aqui brasileira, o Amiga, quer dizer, a pessoa tinha várias opções, fora os videogames, os consoles, Odyssey, Atari, Intellivision, vários clones do Atari também, o Splice V, tinha muita opção. O interessante que aconteceu aqui no Brasil, que acho que é uma coisa pitoresca, como as coisas chegavam com muito atraso aqui no Brasil, quando explodiu a novidade videogame e a novidade microcomputador, veio tudo de uma vez. O que no exterior cada coisa teve a sua época e a sua Aí foi ao mesmo tempo. e o seu momento assim de brilhar, vamos chamar, aqui veio tudo embolado de uma vez aqui no Brasil. Sabe, o consumidor chegava numa loja e ficava perdido, não sabia direito o que comprar, era tanta opção, tanta coisa. Então o brasileiro ficou mesmo apaixonado por essas novidades na época, né? Por isso que essas coisas venderam tão bem. Muito bem. Em relação ao MSX, só para complementar rapidamente, tanto a Gradiente quanto a Sharp, havia propagandas de televisão dos MSX. Então era um marketing maciço em cima, por isso que vendeu muito também, né? Muito bem. Marcos, Kelly, muito obrigado. Nós vamos de certeza falar mais vezes. Há muitas coisas, eu costumo falar todos os dias com o Marcos, portanto há muitas coisas que nós estamos planejando. Quando a pandemia acalmar no mundo, ver também se consigo que venham a Portugal. Portanto, vai haver muitas oportunidades de nós continuarmos a falar. Muito obrigado pelo vosso testemunho e vamos falando. Boa sorte aí, ok? Obrigado, boa sorte para todos nós também, que a gente se livre dessa pandemia o mais rápido possível. Isso mesmo. Ok, obrigado, muito bem. João. Obrigado, pessoal. Kelly, João. É um prazer, né, estar aqui com vocês. E é interessante, né, esse fenômeno, permita só abrir um parênteses rapidamente aqui, de um tempo para cá está havendo uma aproximação de Portugal e Brasil por causa do Spectrum, né? Tem tudo a ver, é o mesmo idioma, os computadores, né, o Spectrum fez sucesso tanto no Brasil quanto em Portugal, e estamos juntando, aproximando as duas nações através da Spectrum, através do museu, né, João, de tantas outras coisas, é um prazer imenso. Não é só, por exemplo, de Portugal com o Brasil, o mesmo acontece de Portugal com Espanha, ainda agora quando fizemos os prémios GOTY, tínhamos muitos brasileiros, mas tínhamos também muitos espanhóis a comentar. Está a acontecer outra coisa em Portugal muito gira, que é uma aproximação do Spectrum, ou da comunidade Spectrum, com a comunidade de retro gaming,
porque agora temos um programa na televisão de retro gaming e, portanto, tudo isso. Ou seja, se cada um de nós, na Bitnamic, na Jogos 80, no site do Kelly, no museu, se cada um de nós fizer um bocadinho de um esforço para se juntar aos outros, eu acho que nós podemos fazer uma coisa em conjunto muito maior e acho que isso é muito giro. E ainda bem que assim é. É isso Ok? aí. Então vá, pessoal. Muito obrigado.